Lin recebeu permissão para avançar até o campo de batalha. Will encarava com preocupação, pedindo para ele ter cuidado lá. Sem responder, Limoyu apenas assentiu e seguiu em frente. Seus passos eram lentos, mas carregava a morte. No meio do caos da guerra, ele invocou sua força de Thanatos. Aquela quantidade absurda de monstros do abismo significava apenas uma coisa: méritos militares, experiência, poder. E Limoyu não pretendia desperdiçar nenhuma delas. Sua aura começou a se espalhar pelo campo de batalha, como uma névoa negra sombria. Shinjigan virou-se ao sentir aquela pressão sufocante. O que está fazendo aqui? Mas não havia tempo para distrações. Um cão do abismo saltou do nada, atacando Shinjigan pelas costas. Porém, foi repelido em um instante. Limoyu havia invocado seus esqueletos. O ar ficou pesado. A própria atmosfera parecia apodrecer. Vim limpar o campo de batalha. No céu, uma cadela do abismo sentiu o cheiro de sangue. O cheiro de seus filhos mortos. É ele. Matem ele. Ele matou nossos filhotes. Matem ele agora. Todas as criaturas do abismo se voltaram para Limoyu. O campo inteiro virou contra um único homem. Mas Lin não recuou. Ele apenas aguardava. Uma cadela do abismo que enfrentava Moyu desviou de um golpe da Cavaleira Divina e avançou diretamente contra o necromante. Moyu ficou confusa, porque aquela criatura abandonaria uma luta mortal por um único homem parado no campo de batalha, segurando uma foice. Então, ela percebeu. Todos estavam indo até ele. No solo, Limoyu ativou sua armadura esquelética. Em seguida, ergueu a mão. Maldição da lentidão. Correntes espectrais ergueram do vazio e atravessaram o campo de batalha, como serpentes da morte. Em segundos, cães e cadelas do abismo foram presos no ar, incapazes de avançar, incapazes de fugir. Eles se debatiam inutilmente. Todos os aventureiros ficaram paralisados. Todos, exceto Shinjigan. Ele já conhecia o verdadeiro poder de Limoyu. Com tantos cadáveres espalhados pelo campo de batalha, havia apenas uma conclusão lógica. Os olhos de Limoyu brilharam. Explosão de cadáver. Os corpos das criaturas começaram a inchar. O chão tremeu. E então... explosões violentas rasgaram o campo de batalha de Yuan. Monstros eram pulverizados no ar. O impacto sacudia muralhas, rachava o solo e fazia o céu tremer. Uma cadela do abismo conseguiu se libertar das correntes e tentou fugir, mas arregalou os olhos no instante seguinte. Ela percebeu tarde demais. Nenhum monstro escaparia. Uma explosão ainda maior ecoou como um trovão divino. Mensagens de eliminação surgiram sem parar. Moyu cobriu os olhos, incrédula. Que tipo de monstro humano é esse? Mas que poder absurdo é esse? Os aventureiros ao redor murmuravam em choque. Será que ele já passou pela segunda troca de profissão? Mesmo assim, isso não faz nenhum sentido. Como alguém sozinho pode fazer esse tipo de coisa? Desde que Limoyu pisara no campo, os outros combatentes haviam sido completamente jogados para escanteio. Shinjigan apenas respirou fundo, aliviado. Graças aos céus, ele é do Império Shenxia. A Sina voltou para Limoyu. Ele caminhava calmamente, caçando os poucos monstros que havia escapado da aniquilação. Sua força de Thanatos pulsava em sua mão, como se ela exigisse mais sangue. Seus esqueletos avançavam furiosamente, caçando cada criatura sobrevivente. Moyu apenas observava, impressionada. Então aquela aura desprezível vinha dos monstros que ele invoca. Eu não imaginava que fosse tão assustador assim. O último monstro do abismo caiu, silencioso. Mas então, uma névoa negra surgiu repentinamente. Uma das invocações de Lin foi destruída. A conexão se rompeu. Os olhos de Lin se estreitaram. Ele caminhou até o local e a névoa negra tomou forma diante dele. Uma voz monstruosa então ecoava. Foi você o responsável pelas mortes dos cães do abismo daquela vez. Eu me livrarei de você, Limoyu do Império Shenxia. Mas não me esquecerei de matá-lo. A aura de Limoyu explodiu. Sua foice pulsava violentamente. Ele sentia. Por trás daquela névoa havia um monstro de alto nível. Um aventureiro gritou em pânico. O rei do abismo está usando uma formação de teleporte. Mas antes que alguém pudesse reagir, os esqueletos de Lin avançaram em alta velocidade, carregando cadáveres do cães do abismo. Eles os lançaram diretamente contra a névoa. Explosão de cadáver.
Uma explosão sinistra sacudiu o espaço, mas nada aconteceu. A voz monstruosa ecoou novamente, carregada de ódio. Você quer morrer? Eu vou te matar, Limoyu. Eu vou garantir isso. Lee franziu o senho. Ele não havia conseguido destruir a formação. Ainda estava longe disso. Mas então, a névoa se moveu. No instante, ela apareceu atrás dele. Os olhos de Lee se arregalaram. 2 olhos gigantes surgiram dentro da escuridão. E um ataque brutal veio como um golpe invisível. 2 invocações saltaram na frente do ataque e foram obliteradas instantaneamente. Mas o segundo ataque atravessou o resto destruído e atingiu Lee diretamente. Sua armadura esquelética ativou por reflexo. Ela durou 2 segundos. A rajada de energia a despedaçou completamente e lançou Lee como um projeto contra as muralhas da eternidade. No impacto, sua habilidade passiva foi ativada. Transferência de dano. O ataque foi redirecionado para suas invocações. 124 esqueletos foram destruídos. O campo inteiro ficou em silêncio. Nesse instante, o olho do vigia brilhou intensamente e disparou um ataque contra a névoa. Ela começou a se dissipar. A voz monstruosa ecoou, agora à distância. Limoyu, você não escapará da próxima vez. Willy correu até ele. Você está bem? Lee se levantou lentamente, respirando fundo. Sim, eu estou bem. Mas por dentro, ele refletia. Droga, então esse demônio do abismo consegue atacar através da formação de teleporte. Minha armadura durou só 2 segundos. Sorte que a transferência de dano estava ativa. Eu fui descuidado. Quase paguei um preço alto demais. Então, ele sorriu. Demônio do abismo, você não perde por esperar. A cena então cortava para o olho do vigia. O olho do vigia ecoou por todo o campo de batalha. A vitória é nossa. Os méritos militares serão distribuídos imediatamente. Nishong elevou a voz, fazendo o campo inteiro silenciar. Nesta batalha, foram eliminados 10.000 cães do abismo e 100 demônios do abismo, totalizando 20.000 pontos de mérito militar. Pela defesa da fortaleza, concedemos mais 3.000 pontos. Pela ausência de deserções, mais 2.000 pontos. Ele fez uma pausa dramática. Então, continuava dizendo: total geral, 25.000 pontos de mérito militar. O coração dos aventureiros acelerou. Há 1.052 profissionais aqui presentes, com exceção de Limoyu e Moyu, cada um receberá 20 pontos de mérito. Moyu receberá 500 pontos e Limoyu receberá 3.500 pontos. Um alvoroço explodiu imediatamente. Todos os aventureiros ali diziam que Limoyu merecia aqueles méritos. Ele tinha matado praticamente os monstros sozinho. Moyu olhou para Lin com novos olhos. Admito, senti até um pouco de inveja dele. Ela sabia, sem Limoyu, aquela vitória talvez nem tivesse existido. A cena mudou para Zhou Lisheng. Seu olhar estava vazio. 3.500 pontos. Eu só recebi 20. A inveja tomava conta daquele cara. Ele era um cavaleiro da luz sagrada, um profissional lendário, mas naquele momento ele sentia-se esmagado pela realidade. A diferença entre ele e Limoyu era simplesmente absurda, humilhante. Limoyu olhou para sua foice de Thanatos, que ainda pulsava em sua mão com uma aura opressiva. Willy também sentia aquela presença. A foice de Limoyu ainda irradiava poder. Então, as insígnias começaram a brilhar. Por um instante, todos pensavam que era outro chamado de emergência, mas não. Mas dessa vez, elas estavam absorvendo os méritos. Willy observou para sua própria insígnia. Eu virei um soldado de 2 estrelas, mas a de Lin brilhou muito mais. Sua cor começou a mudar. A energia se intensificava. Uma transformação acontecia diante dos olhos de todos. Silêncio absoluto. Então, alguém percebeu. Ele foi promovido. Limoyu havia se tornado capitão. Willy abriu um sorriso travesso, curvou-se teatralmente e disse: saudações, senhor capitão. Lin ficou sem jeito. Para com isso, Willy. Agora você é um capitão de Shenxia, disse ela rindo. Talvez o mais jovem da história. Nesse momento, Nishiyong se aproximou. Limoyu, 18 anos. Por ser o capitão mais novo de Shenxia, você receberá o título de Estrela de Shenxia. Uma luz dourada envolveu Lin. O título então foi ativado. Estrela de Shenxia. Mais 300 em todos os atributos. Menos 20% no consumo de habilidades. Menos 10% no dano recebido. Limoyu arregalou os olhos levemente. Ao olhar diretamente para Limoyu, Nishiyong percebeu
algo. Espera, você já possui outro título? Lin respondeu que sim. O campo inteiro explodiu em murmúrio. Todos ali se perguntavam que outro título Lin havia possuído. Nishiyong ficou sério. Esse título só pode ser obtido ao concluir a dungeon do posto avançado do dragão, na dificuldade infernal. Então os rumores eram verdadeiros, que alguém sozinho completou a dungeon do posto avançado na dificuldade infernal. Alguém realmente havia assolado aquela dungeon infernal sozinho. E agora todos sabiam quem era. Os olhos de Moyu se arregalaram. Ela lembrava, ela mesma havia tentado aquela dungeon sozinha e quase morreu. Ele conseguiu sozinho? Nishiyong aproximou-se ainda mais. Lin Moyu, poderia me informar os requisitos desse título? Precisamos registrar nos arquivos de Shenxia. Lin assentiu. Então começou a explicar. O título é concedido ao concluir sozinho a dungeon do posto avançado do dragão, na dificuldade infernal. Seus efeitos são mais 500 em todos os atributos e menos 50% no consumo de habilidades. O homem riu alto e deu um tapa amigável no ombro do jovem. Nada mal mesmo. Com esse título, o Império Shenxia ganhou outro gênio. Nishiyong então continuou dizendo: como agradecimento, você receberá permissão para usar as instalações militares da fortaleza, mas precisará gastar seus pontos de mérito nelas. Só capitães de 3 estrelas ou acima podem usar as instalações. Então, trate de acumular muitos pontos. Lin Moyu agradecia e Nishiyong então voltou-se para as muralhas e brandou: a batalha acabou. Legiões dispensadas. Ele ergueu a espada, sua aura explodiu e ele subiu as escadas. A cena então mudava. Dentro das muralhas, a força de Thanatos pulsava violentamente nas mãos de Lin Moyu. Sua energia brilhava cada vez mais forte. Ao que parece, a transformação da força de Thanatos estava se aproximando. Ela estava no nível 25. Seu espírito havia chegado a mais 3.000, atingindo o limite. O efeito chegou ao máximo. Se Lin Moyu quisesse desbloquear mais atributos, precisaria completar o 7 da morte. Mas então, uma nova notificação surgiu. Nova habilidade desbloqueada. Evocação. A foice de Thanatos pode restringir a alma de um chefe derrotado. Custo: 1000 pontos de poder espiritual. Duração: 3 minutos. Lin Moyu arregalou os olhos. Agora posso invocar um chefe abatido para lutar ao meu lado? Ele sorriu. Então vou continuar limpando a dungeon do posto avançado. Mais tarde, Lin se encontrou com Yui e o grupo de Xinxingan. Xinxingan olhou para os dois e começou a dizer: esta é a fortaleza número 1. As fortalezas 7 e 8 também foram atacadas, mas profissionais de alto nível já foram enviados. A situação lá é intensa, mas não era só Shenxia. O país Y, o país H e o país M também sofreram o ataque do abismo. Xinxingan então continuou dizendo: esta fortaleza é a mais distante do abismo. Há 9 fortalezas pelo caminho que bloqueiam o avanço dos monstros do abismo até aqui. Por isso, esse lugar foi menos afetado, junto com as defesas pesadas implementadas pelas grandes potências. Mas isso não é infalível, completou ele. Alguns demônios são especialistas em furtividade e assassinato. Yui encarou Lin seriamente e disse: você foi marcado por um rei demônio do abismo. Você precisa ter cuidado enquanto anda pelo campo de batalha de Yuan. Lin dizia que sabia. Ele também falou que ficaria atento. Nesse momento, o relógio de Yui apitou. Ela atendeu. Seu rosto empalideceu. O quê? Você está vindo para cá? Ela desligou desesperada. Lin, meu avô está vindo para a fortaleza número 1. Lin dizia que o avô de Yui só deveria estar preocupado com ela. Alguns minutos depois, o velho chegou. Um homem de postura imponente, aura esmagadora, general de 5 estrelas. Lin arregalou os olhos. Aquele velho era tão importante quanto Deus Bai. Yui acenou para seu avô. O homem suspirou aliviado ao vê-la ilesa. Mas então, ele olhou para Lin. Ele chamou pelo nome do necromante. Yui deu um pulo. O que você está fazendo, vovô? Lin coçou a cabeça, perguntando se o velho o conhecia. O velho cerrou os punhos. Eu só estava preocupado com você, minha netinha querida. Mas por dentro, ele estava completamente furioso, porque Lin Moyu estava com sua netinha. Ele era igualzinho aquele velho irritante do Deus Bai, pensava ele. Yui apenas apresentou formalmente Lin. Vovô,
esse é Lin Moyu. Nin, esse é meu avô. Ning. Lin curvou-se respeitosamente, dizendo que era um prazer conhecer o avô de Wiwi. O velho dizia que não precisava daquelas formalidades. Ele se virou para Wiwi e disse que havia um erro. Deus Bai mandou ela por engano. Wiwi apenas retrucou, dizendo que Deus Bai falou que ele havia aprovado. O velho arregalou os olhos. Aquele desgraçado. Ele fez isso sem me consultar. Aproveitou que eu estava ocupado. Ele apontou para ela e disse: volte comigo, minha netinha. Há missões de sobra para você na universidade. Wiwi respondeu que não. O senhor me ensinou a terminar tudo que começo. Eu aceitei essa missão, então eu vou concluí-la. O velho se virou para Lin, irritado, pronto para dizer algo, mas Wiwi o interrompeu, dizendo para não ameaçá-lo. Eu vou continuar farmando níveis no campo de batalha de Yuan. Ning suspirou derrotado. Ele dizia que ia mandar pessoas para ajudar nas dungeons. Wiwi disse que não precisava, porque ela já estava junto de Lin Moyu e os dois eram o bastante. O velho perguntava para ela se eles queriam morrer. Só 2 pessoas não era o suficiente. Foi então que Wiwi tirou uma adaga. A adaga do posto avançado do dragão. Dificuldade infernal. O velho congelou. Vocês concluíram essa dungeon sozinho? Wiwi balançou a cabeça. Não, quem fez tudo foi Lin. Eu quase não ajudei em nada. Lin olhou para o velho e disse para ele não se preocupar, porque ele cuidaria de Wiwi. Ning olhou para ele, sentiu uma aura profunda, estável, monstruosa. Então percebeu o título flutuando: Rei da Guerra do Clã do Dragão. Mesmo já sabendo que ele havia assolado uma dungeon extensa, conseguir a dificuldade infernal era algo bem assustador. Isso pegou o velho desprevenido. Ele então cerrou os dentes e começou a devagar olhando para Lin Moyu. Esse garoto não é normal. Preciso conversar com o velho Bai imediatamente sobre isso. E assim, o campo de batalha de Yuan finalmente silenciava. Mas o verdadeiro terror não vinha do abismo, vinha do homem que agora o abismo temia. Lin Moyu havia se tornado capitão, havia recebido títulos lendários, despertou uma arma que podia invocar chefes derrotados. E acima de tudo, ele havia sido marcado por um rei demônio do abismo. Isso não era o fim, era apenas o começo de uma guerra muito maior. Porque quando o abismo tramava nas sombras, a força de Thanatos pulsava por sangue. E o Necromante Supremo estava só começando sua caçada.